Olá, graça e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui nesse mais um Cheinho de Deus para compartilhar uma reflexão de um texto da Palavra do Senhor. Como já existem outros vários vídeos gravados nesse canal, eu tenho certeza que já tem trazido edificação à sua vida. Hoje não será diferente. A partir do momento em que você tiver essa disponibilidade de nos assistir, Deus trará edificação à sua vida, porque a palavra dele jamais voltará vazia. Então, nesse instante, o que o Senhor ministrou em meu coração é para trazer uma reflexão sobre o Salmo de número 121. Quem não conhece o Salmo de número 121? O título desse salmo diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Eu já quero começar palestrando, até mesmo esmiuçando um pouquinho desse salmo, fazendo a seguinte pergunta: como uma pessoa que se prepara para ter essa profissão como guarda, ela faz? O que ela faz? Existem vários cursos em que a pessoa faz um cadastro, paga uma mensalidade, paga um pacote e ali ela aprende a manusear armas, ter informações ou até mesmo como se defender, como defender quem ela estiver guardando e assim por diante. E vemos que o salmista ele declara que Deus é o guarda fiel do seu povo. Podemos também perceber que um guarda, normalmente um guarda-costas, quando ele é apto para essa função, ele está determinado, ele foi contratado para poder guardar alguém. Isso é em tudo, em todo momento, o serviço que ele precisa prestar através de um contrato que foi afirmado, assinado, é que ele precisa guardar uma determinada pessoa. Normalmente possui guardas quem é celebridade, sejam artistas, sejam políticos, seja alguém que tenha um nome que sobressaia na sociedade. Possui pessoas contratadas para estarem o guardando em momentos de suas locomoções. E o salmista, ele vai declarando isso. Mas eu e você sabemos que os guardas, humanamente falando, eles podem falhar. Eles podem estar desapercebidos, desatentos em alguma situação e uma tragédia acontecer na vida de uma pessoa na qual ela foi contratada para guardar. Podemos assistir e ouvir tantos relatos de pessoas que estão frustradas, decepcionadas ou até mesmo enfermas porque falharam em suas missões. Mas eu e você sabemos que a missão que o nosso Deus tem, o nosso Deus não falha com a sua missão. Existiu um filme, até trouxe uma reflexão esses dias sobre isso, do Guarda-Costas, com Kevin Costner e Whitney Houston, aquela grande artista. A sua personagem fazia uma grande artista, uma grande cantora, uma grande atriz, e Kevin Costner, que havia tido experiência no serviço secreto norte-americano, ele fora contratado para guardar a vida dessa atriz, dessa cantora. E no percurso da história, nós sabemos que ele acaba se apaixonando por ela, porque além de ele empreender todo o seu conhecimento, todo o seu esforço, todo o seu empenho, ele acaba se apaixonando por ela. O contrato que o Senhor afirmou conosco, que Ele mesmo assinou, é de nos guardar em todos os dias das nossas vidas. Os homens podem falhar, mas Deus, quando afirmou a promessa, afirmou o contrato, afirmou a sua palavra, Ele está confirmando mais uma vez que Ele nunca há de falhar. Então, o nosso Deus, Ele é o nosso guarda-costas fiel. Que maravilha isso! Você se sente seguro? Você se sente segura por esse guarda-costas que em todo instante está protegendo, guardando, livrando a sua vida de tudo e de todas as espécies de males que possam se apresentar ou acometer a sua vida, as nossas vidas? É Ele quem te guarda. E o salmista vem falando isso. No Salmo de 121, verso 1, diz assim:
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabemos que o Salmo 121 ele faz parte de um pacote de salmos dos cânticos, cânticos dos degraus, cânticos das peregrinações, cânticos das subidas. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus, eles saíam de suas localidades em direção a Jerusalém. Então eles subiam em direção a Jerusalém, ao templo, para prestarem uma adoração ao Senhor, um culto ao Senhor, oferecerem suas ofertas, sacrifícios, enfim, estarem num posicionamento de prostração diante de Deus no templo em Jerusalém. Mas o caminho não era fácil, o caminho era muito difícil. E não se assemelha com a minha vida e com a sua vida? Entregamos a nossa vida ao Senhor e temos percebido quão difícil é o caminho. Mas o mesmo Senhor que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é o mesmo Senhor que está conosco nesse caminho, porque Ele mesmo é o caminho. E o salmista vem falando assim, elevo, ou seja, ergo, levanto os meus olhos para os montes. Os montes haviam naquele percurso da caminhada em direção a Jerusalém. Mas haviam perigos, haviam salteadores, haviam animais ferozes, haviam aqueles que adoravam a outros deuses nos montes também. Haviam armadilhas de salteadores que se posicionavam nos montes, nas cavernas que ali existiam, para açoitar, para prender ou até mesmo roubar, aprisionar aqueles que passavam por aquele caminho em direção a Jerusalém. Elevo, ergo, levanto os meus olhos para os montes. E ali o salmista pergunta para si mesmo, de onde me virá o socorro? Eu preciso ir para a casa do Pai, eu preciso ir para o templo em Jerusalém, eu preciso ir para a casa do pão. O perigo é iminente nesse caminho. De onde me virá o socorro? Quantas das vezes eu e você, em meio às grandes aflições, situações que enfrentamos, a primeira coisa que nos acomete é um desânimo em estarmos na casa do Senhor. Apesar dos peregrinos saberem do perigo que havia no caminho para chegar ao templo em Jerusalém, eles não desistiam de prestar culto. Eles não desistiram de estar diante do Senhor no seu templo em adoração. O que está cometendo a sua vida que está te ausentando do templo, da casa de Deus, da presença de Deus? Apesar dos perigos que aconteciam nessa ocasião, nessa época, eles não desistiram. O salmista não desistiu de estar servindo a Deus, de estar passando pelo caminho, porque não existia um outro caminho. Mas ele sabia que o Senhor estava aguardando nesse caminho que ele precisava chegar ao templo para adorar ao Senhor em Jerusalém. Que palavra linda, maravilhosa! Eu sinto a presença de Deus nesse instante, nesse momento. Apesar do salmista fazer a pergunta a si mesmo, ele mesmo já tinha a resposta. Eu e você fazemos perguntas que, na verdade, no fundo, nós já temos a resposta. E tudo se resume em quê? Em Deus. A resposta para todas as nossas perguntas vem de Deus, é o próprio Deus, é Ele mesmo quem nos esclarece. De onde me virá o socorro? Sabemos que nós temos um serviço de emergência no que tange à saúde. Normalmente, quando a gente precisa, nós acionamos, ligamos. E quantas das vezes esse socorro demora? E quantas das vezes nem vem esse socorro? Quantas das vezes, se não for um vizinho, se não for um amigo, até mesmo um desconhecido que tem um coração bondoso para nos socorrer, para nos levar a um hospital, a um UPA mais próximo, podemos até mesmo sofrer terrivelmente. De onde me virá o socorro? De repente, nessa situação da sua vida, você esteja questionando: Senhor, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais como orar, eu já não sei mais como fazer propósitos diante de Ti, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, socorro!
Senhor, me socorre. Eu me lembro de uma certa vez na infância, quando morava na cidade do Rio de Janeiro, e estávamos no elevador. Eu tinha 4 anos de idade e minha irmã mais velha tinha 9 anos de idade. E a nossa mãe, hoje ela já dorme no Senhor, mas na época ela havia pedido para que fôssemos a um comércio do outro lado da rua e entramos no elevador, porque morávamos num prédio e meu pai era porteiro desse prédio na época, o nosso pai também já dorme no Senhor. E entramos no elevador, fomos no comércio do outro lado da rua, compramos o que precisava ser comprado, retornamos ao elevador e quando retornamos ao elevador, minha irmã mais velha começou a fazer uma brincadeira para apertar o botão vermelho do elevador, que sabíamos que era um botão de emergência, um botão que não deveria ser apertado. E ela fazendo força e eu pequeno segurando o braço dela, até que eu não tive mais força e o braço dela escapuliu, a mão foi e bateu no tal botão vermelho do elevador. Só sei que dentro de alguns segundos, a parede onde deveria ser a porta do elevador estava na nossa frente. Ficamos desesperados. Começamos a gritar por socorro e mãe, socorro, pai, socorro. Uma hora eu falava, mãe, socorro. E a minha irmã falava, pai, socorro. Aí a gente invertia. Eu dizia, pai, socorro. E ela falava, mãe, socorro. E nós dois ali sozinhos gritando dentro daquele elevador. Até que o nosso pai, que era o porteiro, estava de plantão naquela ocasião, conseguiu resolver a questão e o elevador voltou a funcionar normalmente. Que alívio para nós! Mas foi uma experiência marcante para mim. E passou-se alguns anos, eu fiquei até mesmo com trauma de entrar em alguns elevadores já na fase adulta. Mas para a glória de Deus, hoje já sou curado disso. Graças a Deus, já sou livre dessa fobia, desse medo. Porque pude ser ministrado por Deus para a cura nesse processo. Então, quando nós clamamos por socorro, Ele tem o socorro imediato a prestar na nossa vida. Ele tem o socorro imediato a oferecer na nossa vida. Ah, queridos, que eu e você possamos estar tão cheios de Deus, tão conectados com Deus, a ponto de não desistirmos de servir ao Senhor em todo o tempo. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta para si, de onde me virá o socorro? E o versículo 2, ele dá mesmo a resposta para ele. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele sabia que o nosso Deus, que o Deus dele, que também é o nosso Deus, não havia feito apenas aqueles montes ou aquele monte. O Deus dele, que é o nosso Deus, criou o céu, criou a terra. Então ele sabia que o socorro dele vinha do próprio Deus. O teu socorro vem do Senhor. Mediante as batalhas que se apresentam na minha vida e na sua vida, o meu socorro e o teu socorro vem do Senhor. Quando eu e você precisarmos, em algum instante, de clamarmos pelo socorro de Deus, clame mesmo, porque Ele vai te ouvir e vai te socorrer. O socorro humano pode falhar devido às limitações do homem, mas o socorro divino jamais falhará, porque quando nós clamamos, Ele pode nos socorrer imediatamente. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração. Queria até mesmo discorrer mais, mas vou parar por aqui. Uma próxima oportunidade podemos dar o prosseguimento a esse texto tão lindo da palavra do Senhor, Salmo de número 121, na qual nós meditamos os versos 1 e verso 2. Que o Senhor te abençoe abundantemente, ricamente e viva como cheinho de Deus.